Gente, eu tô no final do período, sabe? E aí, o final do período, ele não é uma data. Ele é um sentimento, assim, que invade a gente, sabe? Professor enviando trabalho, corrigindo prova, enviando prova, e a gente tenta não surtar. E aí, como se não bastasse, que eu tô com muita folga, né? Tô tranquila, eu resolvi reler o meu TCC. Tô fazendo nada, né? Aí reli. E aí pensei, que tal se eu gravasse um vídeo? E aí o vídeo vai ser esse hoje. Eu vou ler aqui com vocês, desde a introdução, e vocês ficam aí me escutando, pode ser? Mentira, gente, eu não vou fazer isso, né? Eu só vou comentar com vocês algumas partes mais importantes, vou falar coisa que eu não falei no artigo, porque eu achei que naquele momento não caberia falar, coisas mais pessoais. É aquela coisa que eu falei nos outros vídeos, né? Que eu mudaria alguns trechos, algumas partes. Mas não é refazer o texto todo, não, gente. É só mudar algumas partes, alimentar algum parágrafo, tem essas questões de gramática também. É só isso. Não vou fazer o trabalho de novo, né? Que já passou. E aí, um pequeno comentário já de início, porque relendo o texto eu percebi que era importante eu trazer esse tema para cá, porque você que veio do Instagram, eu tenho muitos amigos que estão aí nessa formação para ser professor, de muitas áreas. Eu acho que entender sobre a educação das relações étnico-raciais é muito importante, porque às vezes na nossa graduação falta. E aí, como que a gente leva esses temas para a sala, né? Independente de qualquer disciplina, seja na matemática, na letras, né? Então, eu acho que vai ser legal a gente conversar disso hoje. Tem um papel aqui eu falando já horrores, sabe? Ai, é isso, tá? Erros. E é sobre isso, tá tudo bem. Então vamos começar, né? Vamos começar aí. Vou falar para vocês um pouco sobre a metodologia do trabalho, né? Eu analisei as práticas pedagógicas dentro de uma instituição, que foi a escola que eu estudei meu ensino fundamental 1 e 2. E aí, para analisar como que estava sendo a educação das relações étnico-raciais, eu não pude estar dentro das salas, então eu apliquei formulários com um grupo de professores, a diretora também, e aí também depois eu utilizei o livro didático para pensar a literatura que estava sendo trabalhada dentro das salas. A gente já sabe que o racismo ele ultrapassa o limite do individual, então ele vai se materializar também dentro das instituições. E a educação é um lugar onde ele vai estar presente, muitas vezes de forma silenciosa. E aí, dentro das escolas, ele vai operar numa lógica bem específica, porque lá vão existir a democracia racial, né? Essa ideia de que todos somos iguais, de que a gente vive num país harmônico, a mistura das raças, olha só que coisa maravilhosa. E também existe a crença de que a escola é um ambiente neutro. Só que como assim é um ambiente neutro? Se a cultura do branco é a mais valorizada, a história do branco é mais valorizada, o branco ele vai ser essa personalidade que vai ter a beleza, a doçura, vai representar a paz, e o negro vai ser sempre inferiorizado, lido como sujo, do mal. Tem alguma coisa errada aí, não tem? O Fanon vai falar exatamente isso em Pele Negras, Máscaras Brancas. Como que a gente pode defender uma ideia de neutralidade se a história do negro, afro-brasileira, indígena, mal aparece? E aí, como que você quer que uma criança negra construa sua identidade, construa sua autoestima, sendo que quando chega no livro didático, a pele dela é considerada feia, o cabelo é considerado feio, ela representa o mal, a sujeira, não tem como. Vai criando uma inferioridade nessa criança desde cedo. Mas aí eu quero pensar como esse livro possibilita a construção de identidades diversas. Só que muitas vezes o livro didático ele vai criar uma situação de superioridade e inferioridade no meio dessas crianças. E aí, gente, o que pode contribuir para essa inferiorização da criança negra é como a professora vai saber lidar com essas situações. Porque tem profissionais
ou que vão se silenciar, e aí a criança negra ela vai entender que aquela questão que aconteceu não é importante para a professora, porque ela não está nem ligando. Ou a professora vai lançar uns todos somos iguais. Só que não é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que entender que é importante trazer esse trabalho da diferença. Tem um artigo da Maria Vera Candal, onde ela vai falar sobre essas tensões entre igualdade versus diferença e como é importante trabalhar dentro das salas a interculturalidade, a diversidade. A gente precisa pensar essa literatura, esse livro didático, porque olha, gente, é cada coisa que eu li. Não dá para continuar trabalhando nas salas a literatura daquele moço lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele é racista. E ponto. A maioria da literatura que a gente tem hoje é uma literatura que reforça os arquétipos da figura do negro, como Fanon fala. O negro sendo representado pelo mal, pelo sujo, sombrio, e o branco a doçura. E nessas literaturas está lá, a coisa mais normal, uma democracia racial em forma de historinha. A coisa mais ultrapassada do mundo é querer falar de democracia racial no Brasil, gente. Então, eu acho que cabe aqui já falar sobre a Lei 10.639 de 2003. Eu sempre falo correndo, mal aparecem os números, mas essa lei de 2003 vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da nossa LDB, onde vai tornar obrigatório o ensino da cultura africana, afro-brasileira. Além de destacar o papel do Ministério da Educação nesse momento, a gente não pode esquecer que essa lei é uma conquista de toda a movimentação negra, que desde muito tempo, lá em 1978, já denunciava a situação da educação no Brasil. Então, essa lei só foi possível pela luta e reivindicação do movimento negro, tá? E aqui o ponto-chave do trabalho. Como esse corpo docente dessa escola que eu analisei está fazendo o uso prático dessa lei dentro das salas. E aí já falo logo para vocês que esse corpo docente é formado por mulheres brancas mais velhas. E aí, o que eu percebi e comentei aqui no artigo é que provavelmente essas mulheres não tiveram contato com a educação das relações étnico-raciais, porque é uma lei de 2003. E aí elas já eram formadas nesse período. Só que, aqui, outra questão. A formação do professor é ao longo da vida dele, né? E aí que a gente vê a importância de uma formação continuada desses profissionais. Eu acredito que até o próprio Ministério da Educação tenha criado encontros, seminários, e além disso, tem os encontros dos núcleos de estudos afro-brasileiros, né? Também tem os encontros nacionais, né? E também tem a galera do YouTube que faz vídeo. Tá bom, professores? Uma coisa que eu já falei no outro vídeo e vou repetir é a questão dos formulários. Teve muita resposta boa e outras não. Tipo, você faz isso ou aquilo, o que você acha disso e aquilo? Acho ótimo. Sim. Não. Como que eu vou escrever isso no trabalho? Então, vamos ver aqui algumas respostas assim que eu selecionei para falar aqui com vocês hoje, ó. A professora Júlia é o meu cristal perfeita, que assim, escreveu as melhores respostas. E eu acho que se realmente ela faz o que ela tá falando aqui, eu acho que esse trabalho das relações étnico-raciais é legal na aula dela. Nessa pergunta aqui, eu falei sobre o uso do livro didático. E se não tiver no livro, como que faz, né? Era mais ou menos assim. E aí essa professora Júlia respondeu que ela dá aula de história. E aí uma coisa interessante é que na escola que eu analisei, as professoras dão aulas de várias disciplinas. Então, vamos ver aqui, né? A professora Júlia dá aula de história, dá aula de ciências, dá tudo. E aí ela me respondeu que os livros didáticos já trazem essa temática, mas que ela trabalha também com documentários que abordam a cultura africana, livros de contação de histórias africanas, com o objetivo de promover o respeito e a diversidade. Show, né, gente? E aí, a professora Marlene, é nome fictício, tá, gente? Eu não vou aqui explanar as professoras assim, não, mas... a professora Marlene, ela falou que, infelizmente, ela fica focada muito no livro didático e esse livro não traz essa temática.
E aí eu fiquei pensando, fui lá ver quais disciplinas ela dá aula de história. A professora Júlia também dá aula de história. E aí o livro tem. São livros diferentes? Não, né? E ela também não buscou fora. É aquele caso. Não tem no livro, não vou falar. Então, gente, muita coisa para pensar, né? Refletir. Mas eu vou deixar aqui, por fim, mais uma coisa aqui. Por que a gente precisa estar sempre batendo na tecla de uma lei de 2003 que, na teoria, como lei, tá lá perfeito, mas que, na prática, dentro das escolas, não acontece como a gente gostaria. E aí tem várias questões, né? Condições socioeconômicas de cada escola. A gente sabe que a realidade das escolas brasileiras é muito diversa em cada estado. Tem como esse projeto político-pedagógico dentro das escolas é pensado junto com as secretarias e como ele é aplicado. E tem o silêncio que impossibilita qualquer debate. Por isso que eu acho que esse trabalho é importante, por isso que eu estou trazendo ele para cá. Porque a gente que vai começar agora, dentro das salas, né, com a nossa formação, a gente precisa entender isso. E essa realidade pode ser transformada por nós, professores. E, para além disso, esse trabalho também tem que ser feito em casa, porque tem que existir uma relação escola-família. Enfim, gente, o recado tá dado. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do trabalho, se vocês acharam mais interessante assim, tá bom? E aquela coisa, né? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, tá bom? Então tá bom.